Salmo de número 40. Leiamos os versos 4 e 5 para a nossa meditação. Diz assim o texto: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Amém. Este primeiro versículo é baseado na primeira palavra, uma bem-aventurança, um bem-aventurado. Um versículo, um texto que a Bíblia Sagrada revela de que a bênção, a bem-aventurança, a graça está sobre a pessoa que faz isso ou aquilo. Nós vamos olhar com esta ótica de bênção para aquilo que se refere o versículo. Veja, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Este tema é um tema recorrente no livro dos Salmos, um conjunto de salmos, de hinos, de orações que centralizam-se, por que não dizer, seria um dos temas centrais de Salmos, a confiança em Deus. O salmista Davi, que escreveu a maioria dos salmos que aqui está diante de nós, ele era um homem que aprendeu a confiar em Deus e que vivia verdadeiramente, não só de palavras, mas no pragmatismo, a confiança em Deus. E este versículo começa dizendo isso: bem-aventurado o homem que confia em Deus. Mas ele não termina aí, na verdade, nem permanece nesta mesma direção. Ele vira para o outro lado e diz o seguinte: e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Então, a palavra neste versículo coloca dois outros grupos de pessoas, porque está se referindo a pessoas soberbas e que se desviam para a mentira, que vão atrás da mentira, que permanecem na mentira. Ora, só existe uma verdade, portanto, quem não está na verdade, que é a palavra, que é Jesus, está na mentira, está no engano. Isto colocando de uma maneira muito simples das questões mais sérias da realidade humana, que a Bíblia trata de todas elas. Então a palavra de Deus deixa para nós esta meditação de que bem-aventurado é aquele que confia no Senhor, mas que despreza, mas que não respeita, de que não toma tempo, que não põe estas pessoas num lugar especial na sua vida, não compra os seus livros, não os segue nas redes sociais, não escuta e segue, ou toma o seu conselho para si, porque não o respeita, não dá a eles o respeito, aleluia, o qual, sem dúvida, nós somos chamados a dar à palavra de Deus e àqueles que são fiéis à palavra de Deus. Faz sentido? Então, bem-aventurado aqueles que sabem rejeitar e deixar fora da sua vida aos soberbos e aqueles que se desviam para a mentira. E, geralmente, estes dois, a minha opinião, claro, isso não está na Bíblia, estão relacionados. Aqueles que se desviam para a mentira, aqueles que estão no engano, têm uma tendência maior de andar na soberba, porque não confiam em Deus. Quando a gente confia em Deus puramente, não há lugar para soberba, porque a atuação, a graça, o ganho em todas as coisas vem de Deus. Quem confia em Deus, quem espera em Deus, é alguém que necessita todo o tempo do favor de Deus, mesmo que para o seu desenvolvimento, para a sua atuação, pela graça de Deus, nós atuamos como pais, como mães, como empregados, como talvez donos de empresas, enfim, por todo o caminho da nossa vida na própria igreja. Temos vitórias, temos realidades positivas na nossa vida, mas a nossa confiança, a nossa dependência, o nosso agradecimento no fim do dia, depois de cada vitória, de cada bênção, nós dizemos: Senhor, graças te dou, porque tu me
deste vida para gozar deste bem, aleluia, porque me deste capacitação para fazer isto e estar recebendo esta homenagem, talvez, ou que seja o sucesso que vem é diferente desta multidão que faz e ganha pelo seu esforço, pelo seu conhecimento, ou seguindo ao conselho daqueles que se desviaram para a mentira, porque o Evangelho de Deus e Jesus Cristo é a verdade. O seguinte versículo diz: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E aí este versículo nos faz lembrar, ele diz: não se podem contar os teus pensamentos, eu quisera anunciá-lo, mas são mais do que se pode contar. E eu lendo este versículo não pude lembrar de outra coisa a não ser aquele hino que nós cantamos com alegria: conta as bênçãos, conta quantas são, aleluias, recebidas da divina mão, uma a uma, di-las de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. E esta é uma realidade. Quando os nossos olhos estão no momento de hoje, na provação de hoje, na realidade de hoje, às vezes a situação é tão tenebrosa, tão difícil, tão suada, tão dura, tão sofrida, que nós esquecemos de quantas vitórias, de quanto consolo, de quantos dias ensolarados, numa colocação aqui como a do salmista, não é poética, dias escuros e dias de sol, aleluia. Na verdade, foram mais os dias de sol. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas se nós não pararmos para contar as bênçãos, nós não nos lembraremos. E é importante fazê-lo porque ao fazermos no dia mau, nós conhecemos, nós somos fortalecidos na fé. Me lembrei agora de Davi, quando estava diante daquela situação tão difícil da nação de Israel. Ali estava Golias, ali estavam seus familiares, seus irmãos naquela guerra, ali estava a nação de Israel e o seu exército envergonhado junto com o seu rei, e Davi foi tomado por um zelo muito grande, e ele foi adiante de Saul se oferecer para lutar, mas uma causa, honestamente, irmãos, perdida, como que um menino, um jovenzinho haveria de lutar e ganhar daquele gigante. Mas o que eu quero compartilhar com você, que nos ligou com este texto, é que a força de fé de Davi foi expressa pela sua boca a Saul com duas bases. A primeira dela é a confiança em Deus que nós falamos no primeiro versículo. Ele diz: não se pode, eu não posso aceitar esta humilhação sendo feita ao Deus de Israel. Ou seja, a honra, o lugar, o poder, toda a realidade do Deus de Israel é sobre todas as coisas para Davi, aleluia. E ele daria a sua vida em nome da honra do Deus de Israel, ainda que aparentemente ali ele iria perder e a vergonha é o que tomaria lugar. Mas o seu sentimento de fé era baseado primeiro na glória, na honra a Deus, mas em segundo lugar, na experiência que ele teve no passado. Quando Saul disse: meu filho, você não vai poder. Então ele contou-lhe duas histórias. Eu sou pastor de ovelhas. E uma certa vez as ovelhas foram atacadas por um leão. Depois ele contou a do urso. E o Senhor me deu força, me deu graça, me deu a vitória e eu os matei com as minhas mãos. Também histórias que parecem até mentira, até conto. Mas ele viveu. E estas histórias, estas bênçãos do passado, aleluia, são a nossa segurança de hoje, que saber que pode o choro durar uma noite, aleluia, mas a alegria que o Senhor há de prover vem no nosso amanhã, glória a Deus. Não pelas nossas forças, não pelo nosso merecimento, mas com a confiança no Senhor. Mas que possamos nos despedir deste momento devocional, nos lembrando de sair daqui e contar as bênçãos, aleluia, as maravilhas, os pensamentos, ou seja, as mensagens, a graça do Senhor. E eu digo que o privilégio que eu tenho tido de estar com você aqui e meditar nesta palavra é contando as maravilhas, os pensamentos do Senhor. É isso que nós estamos meditando, nos pensamentos do Senhor. E eles são mais do que o que se pode contar. Passamos aqui meses e passaremos muitos mais se Jesus não voltar.
e eles são mais do que o que se possa contar. Aleluia! Que possamos ter um dia abençoado, lembrando-nos da bênção do Senhor e confiando que Ele seguirá conosco para a glória do seu nome. Amém.